Estamos no propósito, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Como diz em Josué, porém eu e minha casa serviremos ao Senhor. Essa palavra, ela é uma palavra tanto profética, que a gente profetiza todos os dias. Pessoas que vêm, que são resgatadas do mundo, quando Jesus resgata, quando é uma, ela sempre declara, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. E pouco a pouco ela começa a ganhar a sua casa para o Senhor. Pouco a pouco ela ganha, se é esposa, ganha o marido, ganha o filho, aí ganha um irmão, vai ganhando outro, e essa palavra ela vai se cumprindo. Josué, ele declarou isso sobre ele, porque o povo estava de um jeito que, mesmo sabendo o poder, a grandeza do Senhor, eles ainda continuavam adorando outros deuses, porque os pais adoravam os deuses, então eles começavam a adorar os outros deuses. Então Josué falou assim, se é mal aos olhos de vocês servir ao Senhor, escolham agora a quem vocês irão servir, porque eu e minha casa serviremos ao Senhor. Naquele momento ele declarou que ele e a casa dele serviriam ao Senhor, que ele e a casa deles foram separadas para o Senhor. E trazendo para os dias atuais, as nossas vidas, toda vez que estamos dentro da casa do Senhor, a gente declara, eu e minha casa servimos ao Senhor. Eu e minha casa estamos consagradas ao Senhor. Eu e minha família estamos aqui para o Senhor. E o que o inimigo quer, o que o mundo luta é para destruir a família. É algo que Deus criou de importante a família, a união da família. E o mundo prega, não, essa família tradicional é careta. Essa família aí é tudo careta. Temos que mudar essa história, mudar isso. O inimigo coloca na cabeça das pessoas, temos que mudar algo que Deus fez. Algo, trocar valores que são inegociáveis. Trocar aquilo que o Senhor colocou em tuas mãos por algo banal, algo que o inimigo ele tem lutado para implantar em nosso meio. E quando declaramos que eu e minha casa servimos ao Senhor, serviremos ao Senhor, o inimigo ele começa a lutar para que nós não conseguimos servir ao Senhor. O inimigo ele vai lançando seta para destruir a família que o Senhor criou, para destruir o grande projeto que o Senhor criou, que é a família. Quando uma pessoa passa por um desastre natural, raramente você vai ver uma pessoa falando assim, ai, na hora que eu estava passando por um terremoto, vamos supor, eu pensava muito na minha conta bancária, eu estava pensando na minha casa, estava pensando, não, você ouve, quando eu estava passando por um terremoto, o que vinha em minha cabeça era o quê? A minha família, o meu filho, a minha esposa, porque é algo que o dinheiro não compra, é algo que nada nesse mundo tem valor, a não ser a família. Porque quando você está passando por um momento difícil, você pensa, minha família. E o Senhor, Ele constituiu família para nos ensinar o valor de amar o próximo. Quando escolhemos uma igreja, a gente está entre família. Porque Cristo, Ele morreu na cruz por nós. Então, automaticamente, Deus nos adotou como filhos. Então, estamos entre irmãos. Quando eu digo minha irmã Maria, minha irmã Daniele, é família. Então, o Senhor, Ele começa a trabalhar em nós esse amor de família para que todos nós servimos a Ele com alegria. Servimos a Ele em um só propósito.
Quando Jesus estava pregando, chegou a mãe dele e os irmãos dele. A mãe dele fala: ei, fala para Jesus que eu estou aqui. E um dos discípulos chegou: Jesus, sua mãe está lá fora. Seus irmãos estão lá fora. O que Jesus respondeu? Minha mãe e os meus irmãos são esses que estão aqui ouvindo a palavra do Senhor. Aqueles que fazem a vontade do Pai. Aqueles que querem viver a vontade do Pai. Quando nos tornamos mãe e pai de família, a gente quer passar o melhor para o nosso filho. A gente quer passar aquilo que a gente aprendeu de bom. Hoje eu vejo que tudo que eu falo, tudo que eu faço na frente da Louise, ela repete. Tudo que o pai dela fala, que ela ouve, que ela vê, ela repete, ela reproduz aquilo. Né? Ela fala assim: mas mamãe, você fez. Eu vou fazer, mamãe. Agora que ela está falante. Né? Mas por que, minha fofinha? Aí eu vejo quanto é importante servir ao Senhor. Porque iremos passar para os nossos filhos, de geração em geração, o que vivemos com o Senhor. O povo de Israel viveu grandes milagres vindo de Deus. Quando foram libertados do Egito, viram milagres de Deus. Mas mesmo assim, vendo, eles quiseram o quê? Adorar a outros deuses. Mesmo vivendo o milagre, eles estavam querendo adorar outros deuses. Não, minha família vai adorar outro Deus. Mas Josué, sendo líder, falou: vocês decidem aí, porque eu e minha casa serviremos ao Senhor. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Não importa como foi o seu passado. Não importa se o seu pai ou sua mãe não era cristão, adorava outros ídolos, mas você declarou: eu e minha casa serviremos ao Senhor. Eu e minha casa renunciamos à vontade do mundo, renunciamos à vontade de Satanás. Eu e minha casa renunciamos o pecado para viver a vontade do Pai. Eu e minha casa queremos fazer coisas maiores para Cristo. Seguimos os passos de Cristo. Ah, mas então você quer ser perfeita? Se Deus permitir. Mas aí eu vou para o céu. Então, vamos viver a vontade do Pai. Qual é a vontade do Pai? Como é essa vontade do Pai? Ela é boa, agradável e perfeita. Eu ouvi isso, que a gente sempre fala boa, perfeita e agradável, né? E eu ouvi até uma ministração, o pastor fala assim: não, gente, vamos ler como está na Bíblia certinho. Ela é boa, agradável e perfeita. A perfeita é o máximo, que é o nosso Pai. É querer alcançar a perfeição o nosso Pai, fazendo a vontade e ensinando a nossa família a andar no caminho de Deus. É fácil você querer trazer sua família para servir ao Senhor? É fácil, mães, né, de adolescente, como minha mãe, né, pegava o nosso pé: vamos para a igreja, tem que ir para a igreja. O meu castigo de crente era: se você não fizer tal coisa, você não vai participar do ministério de dança. E eu chorava. Se você não fizer tal coisa, você não vai no ensaio sábado do ministério de dança, nem do louvor. Eu chorava. Esse era meu castigo. Mas o amor que ela conseguiu implantar em nós, porque servir ao Pai é com amor. E quando você se imagina ficar sem algo de dentro da presença do Senhor, você fica desesperado. Pelo menos eu ficava muito desesperada. Porque eu tinha um amor de ministrar, eu tinha um amor de querer levar a palavra do Senhor. Eu tenho um amor, só de imaginar eu de não poder pregar mais, eu fico desesperada. Esses dias que eu estava sem voz, eu falei: meu Deus do céu, né? Como que eu vou cantar agora? Senhor, será que minha voz vai voltar? E agora, o que eu vou fazer? É o desespero de ficar sem fazer a vontade do Pai. É o desespero de não poder fazer mais.
Mas o Senhor, Ele é tão bondoso, tão misericordioso, que Ele permite uns dias assim off, para a gente dar valor no que importa. Quantas pessoas têm os seus talentos de ministrar a palavra, de louvar, de evangelizar, e fala, eu não vou fazer. Eu não sou obrigada a nada. Mas aí, quando o pai vem, fala, filho, faça a minha vontade. Faça. Porque nós não fomos escolhidos apenas para ser ouvintes da palavra. Não fomos escolhidos apenas para ficarmos sentados ouvindo a palavra. Fomos escolhidos para levar a palavra. Para fazer o ide do Senhor. Eu creio que ontem o evangelismo foi uma bênção. Mas os irmãos veio do serviço cansado. Né? Falar, vamos evangelizar. Porque ama o Pai. Mesmo cansado, a gente vai ensinando os nossos filhos por onde devem andar. Israel faz muitas visitas. A Rebeca faz muitas visitas. Ah, mas é só criança. Eles sabem o que está acontecendo. Mais para frente, como eu lembro da minha infância, eles vão falar, meu pai Luiz, a minha mãe Milana, me levava para visita quando eu era pequeno. A Rebeca, eu ia na visita com a minha mãe. Porque é ensinando o filho, é ensinando a criança. Como daqui uns tempos, o Romeu vai falar, minha mãe e meu pai pregam no altar, você pastor. A Loíse pode falar, eu também quero cantar, como ela já faz às vezes, pega o microfone e sai louvando. É o exemplo que temos que fazer. Temos que demonstrar para os nossos filhos. Mas eu estou crente agora. O que meu filho vai aprender? É agora que você vai iniciar a sua caminhada com Cristo. Ensinando o que eles devem fazer. Declarando sobre a sua vida, eu e minha casa vamos servir ao Senhor. Independente do meu passado, eu e minha casa servimos ao Senhor. Como aquele povo teve que fazer, eles teve que fazer uma escolha. Josué deixou essa escolha. Vocês decidem, vão continuar servindo aos outros deuses ou vão servir ao Senhor? Muitos falaram, eu vou servir ao Senhor porque vivi grandes maravilhas com o Senhor. E temos que viver grandes maravilhas com o Senhor. Mas porque eu mereço? Não, porque Ele nos ama. E quanto mais fazemos para o nosso Pai, mais Ele nos recompensa. Porque quando começamos a agradar o nosso Pai, agradar Ele com a nossa boa, vontade de adorar, Ele começa a nos recompensar. Como eu sempre falo, se você fizer alguma coisa para sua mãe, para o seu pai, com amor, eles não vão ficar gratos? Falar, nossa, meu filho está se esforçando tanto, né? Eu amo tanto. Eu preciso fazer alguma coisa por ele. Me ajuda tanto. Eu preciso fazer algo. Muitas vezes passamos por momentos de dificuldade. Por momentos que ninguém imagina. Mas só que continuamos fazendo a vontade do Pai. Continuamos firmes. Porque o inimigo, ele quer que a gente desista. Ele fala, você está dando tudo errado, porque você não desiste logo? Se Deus não abriu essa porta até hoje, por que você está esperando? Sai logo da presença, para que esperar? Mas o Espírito Santo fala, continua, persevera. Continua firme, levante, sacode essa poeira e vai evangelizar. Sacode essa poeira e vai pregar, vai cantar, vai para o culto. Porque a porta que Deus ainda não abriu para você, Ele vai abrir uma maior. Não se desespere, vá em frente. É essa a palavra do Senhor para nós. Você está triste, está sofrendo, mas vai aprendendo. Porque o Senhor, Ele vai abrir essas portas. Vai adorar o seu Pai. Mesmo triste, angustiado, vai adorar o seu Pai. E quando a gente vem, mesmo cansado, irritado, nervoso, porque você vem com aquele negócio, a conta está chegando, não sei o que está acontecendo.
o Espírito Santo ele começa a tirar de nós aquilo que o inimigo tentou implantar. O desânimo, o desespero, a tristeza. E quando começamos a adorar o Senhor, trazemos a nossa família para adorar o Senhor, essa tristeza, esse desânimo começa a desaparecer. Eu não sei se os irmãos já passaram por isso, mas quando chega no outro dia, aquilo que parecia impossível aos nossos olhos, o nosso Pai faz tornar possível. Muitas vezes na minha vida, quando eu achava que eu ia sucumbir no meio dos meus problemas, eu ia para a igreja assim mesmo. Falava, não, eu vou adorar. Eu vou cantar, eu vou dar o meu melhor para o meu Pai. No outro dia, eu já via as portas se abrindo, aquela luz no fim do túnel vindo, falava, não, eu falo sempre para o Jonathan, tá vendo? É só nós ir adorar o Senhor com alegria. E mesmo que essa luz não viesse no outro dia, a esperança estava lá, a fé estava lá. E eu sempre crendo que Deus está na frente, sempre acreditando que o Senhor estava na frente, porque é a fidelidade com Cristo, é a fidelidade de depositar tudo no Senhor, é depositar toda a sua confiança no Senhor. É fácil depositar toda essa confiança? Muitas vezes nós queremos até voltar para trás, falar, não, meu Deus do céu, será que é tudo isso, né? Mas o Senhor, Ele sempre realiza os nossos sonhos. Aqueles sonhos, vou até explicar, irmãos, aqueles sonhos que vão engrandecer o nome dEle. Aquele sonho que toda honra e toda glória seja dada a Ele. Porque aquele sonho que for só para nos satisfazer do nosso ego, sinto muito. Se tem irmão que tem sonhado assim, sinto muito, irmão, te dizer. Porque toda honra e toda glória é dada ao nosso Deus, ao nosso Pai. Eu falo para Jonathan, a gente quer conquistar muita coisa, mas que tudo que a gente conquiste seja para a honra e a glória do Senhor. Seja somente para honrar o Senhor. Eu estava até lembrando do testemunho do Luiz, que falou que queria ter um Corolla. Quando conseguiu o Corolla, estava levando o jovem para lá, jovem para cá, acabou com o Corolla, mas foi para a honra e a glória do Senhor. Foi para fazer a obra do Senhor. Porque muitas vezes somos egoístas. Eu quero um carro novo, mas não quero que ninguém entre no meu carro. Eu não quero que ninguém pise com o pé sujo no tapete do meu carro. O meu tio, ele comprou o carro dele e ele foi, lavou o carro, todinho bonitinho. Mas só que quando você vai entrar num carro dele, cheio de tapete. Tem o tapete do carro, mas o banco tudo cheio de negócio, o chão do carro cheio de tapete, para não sujar o carro. A minha mãe, quando comprou o primeiro carro, era da mesma forma. Se você arrastasse um pouquinho, está riscando o meu carro. Meu Deus, não sei o quê. Ela batia tanto esse carro. Mas batia. Ela ia sair na esquina, batia. Ela ia sair não sei onde, batia. Ia trabalhar, ligava, batia o carro. Por quê? É o ego, é o egoísmo de querer ter aquilo só para ele. Ela trocou de carro porque ela falava que era maldição. Aí, depois ela parou de ligar. Ela falou, não, tudo é para honra e glória do Senhor. Quando ela entregou tudo é para honra e glória do Senhor, 4 anos com o carro. Foi bater agora o carro novamente. Mas ela sempre engrandecendo ao nome do Senhor. E a nossa vida é sempre para engrandecer ao nome do Senhor. Independente das nossas dificuldades, das nossas imperfeições, tudo é para a honra e glória do Senhor. Mas eu conquistei só uma bicicleta. É para a honra e a glória do Senhor. Eu conquistei uma casa. É para a honra e a glória do Senhor. O Senhor, Ele conhece o nosso mais profundo, nosso íntimo, lá no fundinho. Aquilo que a gente acha que está escondendo de tudo. O Senhor, Ele conhece.
E quando a gente começa a dedicar a nossa vida dele, a nossa vida para ele, ele começa a fazer a transformação. A nossa casa é para Cristo. A nossa família é para Cristo. Quando fala os nossos filhos são herança, os nossos filhos são herança. Mesmo que às vezes eles nos deixam muito estressados, você fala lá, minha herança. Oh, Senhor, obrigado por essa herança. E o Senhor nos vê da mesma forma. Às vezes queremos sair, fazemos birra na presença do Senhor. Eu não vou fazer, não quero cantar, não quero pregar, não quero fazer nada. Mas o Senhor nos olha lá, ó, minha herança, meu filho. Vai, meu filho, eu ainda te amo. Vai subir, vai nos dar a graça para continuar adorando. Nos dá a graça para continuar perseverando. Nos guardando de dia e de noite. Mas por quê? Porque depositamos a nossa fé em Cristo. Depositamos a nossa confiança somente em Cristo. O mais importante é sempre a gente reconhecer, observar aquilo que nos faz mal. Aquilo que faz mal à nossa família. Ah, se a minha atitude está afastando a minha família de Deus, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que mudar. Se as minhas atitudes estão prejudicando meu filho, meu esposo, na presença do Senhor, eu tenho que mudar. Eu tenho que buscar melhorar através do Espírito Santo. Pedindo a sabedoria e buscando sempre a presença do Senhor, para que a transformação me mude, para que a minha família se aproxime cada vez mais de Deus. Quanto mais eu me aproximar do Senhor, a minha família também vai se aproximar do Senhor. O nosso evangelismo começa em casa, eu sempre ouvi isso. A gente, o reconhecimento de pregador começa em casa. Porque é as nossas atitudes. Se você começa a ganhar o seu esposo, o seu filho, a sua esposa, a sua mãe, seu pai, por causa da sua atitude dentro de casa. Algo de bom eles viram para eles quererem ter também. Porque quando provamos algo bom, a gente quer que alguém prove também junto com a gente. E quando fomos atraídos para perto do Pai, as pessoas que vivem ao nosso redor, elas começam a ser atraídas também pelo Pai. Porque quando o Espírito Santo está em nós, a gente se transforma em imã. Começamos a atrair pessoas. Muitas vezes você fala, meu vizinho nem falava comigo. Agora que eu sou crente, ele fala. Será que foi? É o Espírito Santo de Deus em tua vida. É o Espírito Santo de Deus que está atraindo esta pessoa para a presença do Senhor. Mas quando a atitude começa a mudar, o jeito começa a mudar, as pessoas também, elas começam a se afastar. Mas quanto mais perto do Pai, quanto mais cheio do Espírito Santo, mais pessoas conseguimos atrair para o reino. A nossa família começa a ser atraídas para o reino. O padrasto do meu esposo, um dia no aniversário dele, fomos lá almoçar no domingo. E ele disse assim, eu um dia vou voltar para a igreja. Porque ele era evangélico, falou, um dia eu vou voltar para a igreja, porque eu vejo Deus em você e na Samantha. Eu consigo ver isso em vocês. Eu já vi tanto crente, aí começa, né? Já vi tanto crente, mas vocês são diferentes. Mas por quê? É o Espírito Santo que nos torna de diferença. É o Espírito Santo que nos torna o sal e a luz deste mundo. Que nos torna diferente do mundo. É a nossa família, é o nosso andar. Muitas pessoas podem visitar a nossa igreja, mas falar, mas tem algo diferente naquela igreja. É o Espírito Santo.
Porque somos uma família. E se todos nós buscarmos juntos, nos enchermos do Espírito Santo juntos, nos tornamos ainda mais fortes. Mais pessoas serão atraídas para a presença do Rei. Mais pessoas serão atraídas para o ministério de Cristo, para fazer o ID de Cristo. Um dia não éramos nada, mas o Senhor, Ele nos atraiu para a presença dEle, para nos tornar filhos e filhas dEle. Amém?